Na história de hoje, um mestre pede aos seus discípulos que tragam comida, já que eles estavam viajando e estavam há bastante tempo sem comer. Os discípulos voltam então no final do dia e cada um traz comidas que não são exatamente muito novas, mas um deles traz maçãs maduras e muito bonitas para aquela refeição. O mestre, estranhando, pergunta: onde você conseguiu essas maçãs? E o discípulo então responde que ele foi obrigado a roubá-las, já que as pessoas com as quais ele falou só o ofereceram comidas velhas. O mestre então o manda embora, dizendo que se ele roubou de outras pessoas em prol daquele grupo, ele eventualmente roubará daquele grupo também. É interessante porque a gente escuta muito falar por aí que os fins justificam os meios, né? E eu não sei se as pessoas simplesmente repetem essa frase porque é hábito ou se elas realmente não param para pensar e refletir sobre ela, sabe? Porque não, os fins não justificam os meios e essa história ela justamente nos traz esse ensinamento. Nós temos um mestre, que a gente pode entender como sendo o nosso eu superior, mandando seus discípulos, ou seja, as nossas partes inferiores, buscarem alimento, ou seja, se nutrirem. Esse é o objetivo, esse é o propósito desses discípulos. Buscar alimento, buscar aquilo que é benéfico para o templo, buscar aquilo que é benéfico para eles e levar aquilo para dentro, levar aquilo para aquele grupo. Só que um deles resolve roubar. Esse que resolveu roubar, ele se valeu de um discurso que muitas vezes a gente vê muito acontecendo por aí, que é a questão do eu fiz isso por uma causa nobre. Muitas vezes essa nobreza disfarçada, nesse caso, não, eu fiz isso pelo um bem maior, eu fiz isso por aquilo. Você utiliza de argumentações positivas, né, para tentar validar aquele seu ato desarmônico, aquele seu ato errado. Então, não, eu não fiz isso por mim, eu fiz isso por algo maior, eu fiz isso pelo mestre, eu fiz isso pelo sagrado. Quantas vezes a gente não vê, né, as pessoas e nós mesmos justificando nossos atos, nossas ações, baseado em coisas que em tese são elevadas, né? Então, esse é um ensinamento que já fica bem claro aí, né? E a gente já vê que esse que roubou foi o que menos contribuiu, né? Mesmo ele tendo trazido as maçãs mais bonitas, as maçãs mais novas, os frutos mais novos, ele foi o que menos contribuiu, porque no final das contas ele utilizou de métodos escusos, né? Que no caso foi o roubo, para adquirir algo que não tinha valor nenhum para aquele mestre, que não tinha utilidade nenhuma para aquele grupo, porque no final das contas os fins eles não justificam os meios são parte integrante dos fins. E aí, trabalhando mais um exemplo para a gente conseguir enxergar isso melhor, quando a gente fala de algo absurdo, como um roubo, fica fácil da gente perceber. Sim. Mas às vezes com coisas menores é um pouco mais difícil. Uma das partes da história diz que, apesar daquela comida ser velha, ela foi dada com caridade, ou seja, ela foi dada a partir do melhor que aquelas pessoas poderiam oferecer. Mas a comida não era muito legal, tudo bem, mas é o que elas podiam dar naquele momento. Às vezes, nós na vida exigimos coisas dos outros porque nós julgamos merecer mais, em prol da nossa relação, em prol do nosso bem-estar, em prol de uma série de coisas. E às vezes, percebendo ou não, a gente usa de uma certa chantagem emocional, a gente usa de um certo jeitinho para conseguir aquela vantagem que nós queremos e para exigir um pouco mais daquela pessoa, seja por culpa ou por qualquer outra coisa. Isso também é o roubo que o mestre apresenta na história pra gente. Se eu vou, por exemplo, num lugar e eu vejo uma fila enorme e penso, caramba, eu tô cheio de fome, eu tô atrasado, eu preciso fazer isso mais rápido do que essa fila vai me permitir. Eu vou ali furar rapidinho porque eu mereço nesse momento. Essas outras pessoas, com certeza, ninguém tá com fome nem ninguém tá atrasado, mas eu naquele momento preciso. E muitas vezes uma pessoa só passa despercebido, mas se fossem 20 ou 30, certamente aquilo seria visto como algo ruim. Então cuidado para que a magnitude do erro não nuble a sua visão. O erro é o erro em qualquer momento, de qualquer tamanho. E se a gente abre brecha para que pequenos roubos apareçam na nossa vida, seja a gente realizando ou outras pessoas fazendo com a gente, nós abrimos brecha para que eles cresçam cada vez mais e, como a história diz, governem o nosso templo. E aí, a partir dali, a gente vai só fazer as coisas baseado nisso que lá atrás era uma coisinha pequenininha. Que fica justamente o final da história, né? O mestre manda ele embora para que ele não roube depois do próprio mestre.
Ou seja, a gente, quando comete esses erros, né, essas atitudes, utiliza esses argumentos para justificar as nossas atitudes não tão harmônicas assim, a gente está apenas nos habituando a fazer algo que no final das contas vai se voltar contra nós mesmos. Daqui a pouco nós vamos estar nos autoconsumindo cada vez que a gente utiliza, né, de maneiras erradas para alcançar algum fim. E acho que é isso, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.